Gálatas capítulo 3. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Pronto. Relembrando a aula passada, a gente tratou os que são da fé, da mesma fé de Abraão, a maldição na cruz que Cristo levou, toda a maldição da lei que Cristo levou na cruz, para que nós fôssemos benditos. Então, nós como justos somos os justos da fé, não segundo a lei, mas segundo a fé. E aí, agora no verso 12, portanto a lei não provém da fé. Aquele que observar os mandamentos que neles estão escritos vive por causa deles, que é Levítico 18:5. O irmão já sabe. A gente foi para Romanos 10. No 13, maldito que fosse pendurado no madeiro, a gente entrou nesse ponto também. E o 14, que foi o último que a gente falou na semana passada. Para que a bênção de Abraão viesse sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, que é a habitação do Espírito de Deus em nós. Foi o último versículo da semana passada. Agora vamos para começar hoje. Só uma recapitulada rápida. Verso 15. Por que Irmãos, falam em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revogar ou lhe acrescentar coisas algumas. Pode ler o 16 também. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Então, só para... A pronúncia, eu não sei se vai estar muito certa. Difícil. Não vou nem tentar essa pronúncia. Muito difícil. De atacar. Eu não tenho certeza que esteja certo isso. Que a palavra para pacto aí, ou aliança, que esteja no verso 15. Quem na sua está pacto, aliança? Quem tem aliança ou pacto? Tem alguém que esteja pacto no verso 15 aí? Pacto, concerto, testamento. Qual está testamento? Da irmã. A tradução melhor aí, embora a corrigir-lhe fiel ficou com a palavra aliança, mas a melhor tradução aqui é testamento. Fala comigo, testamento. Que a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver isso pelo contexto. O contexto, irmão, é assim, ó. Não adianta a pessoa ter um significado original da palavra, exemplo, hebraico e grego, a raiz dela no original, se ela não tiver contextualizada no texto. Então, a palavra tem que estar dentro do contexto para ter o seu significado certo. Isso é em português, isso é em inglês, isso é em hebraico, em qualquer língua. Porque uma palavra vai trazer mais do que um significado apenas. Um exemplo é essa daqui, ó.
significado dela é uma disposição, um arranjo de qualquer tipo, que deseja que seja válida a última disposição que alguém faz de seus bens terrenos após a sua morte. Um testamento. Tá vendo? A outra opção é um pacto, uma aliança. E aí também um testamento. De qualquer forma, a pessoa pode fazer um pacto estando viva. Lembra de Labão e Jacó? Eles fazem um pacto, sim ou não? Sim. Abraão está vivo. Ou Abraão não. Jacó está vivo, Labão está vivo, eles fazem um pacto. Põe lá a mesa, põe as 12 cordeiras, a cordeira vira testemunha do pacto. O Labão não pode atravessar daquele lugar para mal, e nem o Jacó também para mal. Então eles fizeram ali um pacto. Eles estão vivos, então não pode ser traduzido ali como um testamento, ou qualquer que seja o outro local, ou algum lugar do Novo Testamento. Isso está dentro do contexto. O contexto vai mostrar que não é pacto apenas, que é testamento. Então vamos ver o contexto. Irmãos meus, como homem falo, um testamento, vamos ler assim, um testamento, ainda que seja de homem, sendo certificado, ninguém o invalida. Hã? Como? Não entendi. Nem acrescenta. E nem pode fazer alteração nele. Então, se aquele testamento foi reconhecido como válido, e alguém que tem autoridade certificou esse testamento, então a nossa irmã que é advogada, você pode ajudar nesse ponto aí? É exatamente o que está aqui. Se foi feito um testamento com vida, tem alguns quesitos da lei que não cabe no testamento. Mas se ele cumprir a lei, ele é confirmado. E aí ele é válido e pode revogar. E quem faz a validação? A própria pessoa. A própria pessoa em vida. Mas aí junto ao cartório ou judiciário, como que é? Porque daí quando a pessoa falece, aí abre o espólio, que é a herança. E aí, para quem que vai? Vai estar lá no testamento. Esse testamento foi feito em vida por aquele que deixou a herança. E aí é confirmado, já está confirmado, e ele só é feito a partilha judicial. Então, o juiz para que cumpra aquilo que está no testamento. Após a morte. Isso. Então, e pode atestar qualquer coisa. Então estamos aqui com um termo técnico por alguém que é da área, tá, irmãos? Vamos lá. Isso é bom. E aí, olha só. Então, o testamento foi certificado. Ninguém tem poder de invalidar nem de alterar ele. Então, tudo que está ali tem que ser cumprido, certo? Diga amém. Amém. Aí no 16. As promessas, aí a gente vai entender como que é o testamento. As promessas foram feitas a Abraão. E a sua Prosperidade. Aí que tá. Sabe qual que é a palavra grega para esse texto? Jesus. Mas na escola já fala essas coisas para pré-adolescente, né? Vocês têm quantos anos? Sim. Então na escola já fala algumas coisas desse tipo. Então, a palavra grega é essa, irmãos. É a palavra. Então, eles são já adolescentes, não é tão pesado assim. Então, essa é a palavra grega para o texto. É a palavra, onde está descendência, onde está posteridade. A palavra original aqui é esperma. E aí, o que você precisa entender, vai estar no texto. Vai estar no texto, que é muito claro, fala assim, aqui não significa, como algumas traduções, descendência ou posteridade. Lembra que eu falei do princípio de saber entender a palavra dentro do seu contexto.
Então, existem erros de tradução também. Aqui seria a palavra mais correta para a tradução, semente. Existem traduções que estão traduzidas como semente direta. Por quê? Olha o contexto. As promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Estou lendo na minha tradução. Não foi-lhe dito, agora depois do não foi-lhe dito, eu quero que os irmãos, olha lá, na própria escritura ali, ó, como está na King James atualizada ali, ó, na tela, está ali para os irmãos. A escritura não declara, e aos seus descendentes. É ao seu descendente, é uma posteridade só, é uma descendência só. Por isso que a tradução melhor aqui vem como semente. Fala por quê? Por causa de Gênesis 3,15. Lá no Gênesis 3, verso 15. Porque a Bíblia começa com uma história de uma semente. Que vai restaurar tudo. Vamos lá. 3,15. Estabelecerei. Eita! Quase não sai. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Vê na revista corrigida, tem aí? Ao meio da revista corrigida, arte. Olha lá, na corrigida e fiel, não é nem arte. Corrigida e fiel, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirá, essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessas traduções que tem referência a Cristo, irmão, sempre é melhor traduzido como semente. Olha só a palavra usada, do hebraico agora. Antigo Testamento hebraico, Novo grego. A palavra é zerá. Significa semente, semeadura, descendência. Mas a primeira tradução dela, hipótese, é semente. Tem a ver com semente, semeadura ou sêmen viril. O sêmen do homem. Que é, voltando, o mesmo apontamento que o grego traz. Pegaram? Então, a promessa que Deus fez era que havia uma semente que seria aquele que venceria a semente maligna. Diga amém. Amém. E aí, Deus faz o quê? Em Abraão faz uma promessa dessa semente novamente. Então, o que foi falado para Abraão é continuidade da promessa de Gênesis. Fala assim, Abraão recebe a promessa que Deus fez em Gênesis, vai passar pela sua família. Então, por isso que aí a gente vai ter na genealogia sempre o nome de Abraão. Nós mostramos para os irmãos já, nós já mostramos aqui a diferença da genealogia aqui. Mateus e Lucas. Fala assim, Mateus. Fala assim, genealogia de José. Fala comigo, Lucas. Genealogia de Maria. Então, a importância das genealogias é o quê? A semente vai passar por ela. A semente que foi prometida lá no Gênesis, ela é semente de quem? Já está lá, ó. Lê o texto. Não, mas põe na revista corrigida. Ou arte. Ou a corrigida e fiel. A CEF. Ou arte ou a CEF.
Ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, da serpente e da mulher. Serpente apontando para Satanás, a mulher, a descendência humana por meio da mulher. Então a semente é de quem? Mulher. Da mulher ou do homem? Semente da? Mulher. Então, a promessa que Deus fez, original, semente da mulher. Mas quando está no meio da história, Abraão entra. E Deus fala, a semente vai passar por aqui. Qual semente que é? A semente da mulher. Então, Abraão vai ser um descendente que essa semente, que é Cristo, que vai vir de uma mulher e não de um homem, vai vencer Satanás, mas vai passar pela genealogia de Abraão. Pegaram? Pegaram sim ou não? Diga amém. Amém. Então aí nós temos o primeiro ponto. Só que depois Davi vai aparecer. E quando Davi chega, Deus vai falar também da semente de Davi. Deixa eu só achar o texto aqui rapidinho. Abre em 2 Samuel 7. Eu vou chegar nesse ponto aí. É porque são dois textos. Um está em 2 Samuel e o outro está em Crônicas. Então deixa separado. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, e procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Você está lendo o 12. Beleza. Então, ó, irmãos, faz assim, ó. Marca com alguma coisa ou com um dedo. 2 Samuel 7. E aí você marca 1 Crônicas 22. A gente vai ficar fazendo uma contrapartida aqui com eles. Fala assim comigo, fala assim. Projeção profética. Projeção profética. De novo. Projeção profética é o quê? Deus utiliza, presta atenção, projeção profética é o quê? Deus utiliza uma situação, pessoas, ó, acontecimentos, pessoas e coisas que realmente aconteceram na Terra em algum período para mostrar algo que aconteceu ou no passado da eternidade, ou acontecerá no futuro da eternidade, ou no passado dos homens, ou no futuro dos homens. Ele vai utilizar algo real que aconteceu em algum momento para apontar profeticamente para outra coisa. Diga amém. Amém. Vocês vão ver como que funciona. Então, 2 Samuel 7, verso 12.
Quando teus dias forem completos, vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então, aí também a mesma questão de semente, tá? Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o seu trono para sempre. Trono no reino para sempre, ó. Então vamos pôr aqui, ó. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Sinto muito por quem faltou hoje, faltou no dia errado. 1 Crônicas 22 aqui. Ó, tem a semente? Tem que é um descendente das entranhas de Davi. Ó, ele edificará uma casa ao meu. Fala assim, casa para o nome. Para o nome. Primeiro ponto. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ó, trono do reino estabelecido, certo? Trono do reino. Verso 14. Eu serei para ele como pai, ele será para mim como? Então, Deus vai ser como um pai para ele, ó, um pai para ele. É que eu vou pôr o ele de E minúsculo. E ele um filho. Um filho. Só um dos irmãos, qualquer um dos irmãos, abre aí em Hebreus 1:5. Não vai todos não, segura a maioria aí nos textos de 2 Samuel 7, 1 Crônicas 22, senão vai ficar muita coisa para você segurar nos dedos aí, por coisa divisória. O que achou? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ó, eu lhe serei por Pai. E ele me será por Filho. O autor de Hebreus está falando de quem? Jesus, certo? Então, aqui temos Hebreus 1:5, certo? Então, Hebreus 1:5 está falando de Jesus. Beleza. Segura aí. Pode voltar lá para o texto. Então, ó, tem alguma semelhança aí, irmão? O texto de Hebreus 1:5 com o texto de 2 Samuel 7:14? Tem. Ó. Eu serei para ele como pai, ele será para mim como filho. Eu lhe serei por pai, ele será por filho. Mas isso é a partir do quê? Da encarnação do verbo na terra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é a palavra. Quando ele encarnasse, a partir deste momento, o tratamento de pai e filho. Fala assim, na eternidade, não existia tratamento de pai e filho. Existia tratamento de pai e filho. Fala, isso acontece com a encarnação. Isso acontece com a encarnação. A base nós acabamos de dar, Hebreus 1:5. Beleza? Então, a profecia, você pode ver que o texto de 2 Samuel 7 tem um conteúdo de projeção profética também. Esse texto, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, ele está apontando para Cristo. Mas o versículo de número 14 não vai dar a possibilidade de ser Cristo aqui. Fala por quê? Por causa da iniquidade. Olha o texto. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos dos homens. Havia possibilidade de Cristo pecar?
Ele foi tentado em tudo como homem. Mas Cristo nunca pecaria. Fala por quê? Por quê? Porque ele era Deus, irmão. Deus não peca. Mas ele não usava os atributos divinos e venceu como homem. Ainda assim, ele não conseguiria pecar. Mas foi tentado. Foi tentado. A natureza humana dele sentiu o que era uma tentação. Mas aqui existe a possibilidade de ser castigado. Porque pecou. Cristo nunca pecou. Então esse texto não pode ser atribuído a Cristo diretamente. Diga amém. Amém. Só que a projeção profética, como eu falei para os irmãos, ela pega situações de pessoas que viveram na terra para lançar luzes, ou de algo da eternidade, ou de algo do tempo humano ainda, mas que se refere a algo que Deus estava falando através de uma figura de linguagem, para mostrar que lá na frente Cristo ia ser tratado como filho do Pai. Diga amém. Amém. Então, até a parte do ele serei para o pai e ele me será para o filho, porque tem um ponto e vírgula ali. Depois a continuidade do texto. Até aquele momento, pode ser atribuída uma projeção profética para Cristo. A parte posterior, não. A parte posterior é só sobre Salomão. Porque Deus sabia que Salomão iria pecar. Então, na projeção profética, você vai encontrar muito isso. Que texto mais tem projeção profética? Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, que falam da queda de Satanás. Deus lançou luzes ao que aconteceu no passado da eternidade, mas usou alguém que viveu na terra e que tinha características semelhantes para poder comparar. Pegaram? Então, a característica semelhante aqui é o quê? Porque Salomão é da semente de Davi. Então, Cristo veria da semente de Davi também. Ou seja, da linhagem davídica. Diga amém. Amém. Continuando. 15. Quando chegar no outro texto de Crônicas, aí você vai ficar maravilhado. Porque aqui existe possibilidade dupla, tanto para Salomão quanto para Cristo. Mas quando chegar no de Crônicas, você vai ver que ele é a maioria de Cristo. Vocês vão ficar maravilhados se você prestar atenção no texto. Ó, mas a minha benignidade não se apartará dele. Ele vai ser castigado, Salomão. Mas Deus vai ser benigno com ele até o fim. Que foi o que aconteceu na vida de Salomão até o fim. Como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então ele pega Saul, fala assim, Saul entra. Como uma projeção. Então nós vamos ter aqui Saul. Diga amém. Amém. Saul está dentro da história. Por quê? Porque a misericórdia foi tirada. Foi tirada de quem? De Saul. Mas sobre Salomão a misericórdia não seria tirada. Diga amém. Amém. De quem ele tirou o reino também. Verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Casa de quem? Vamos lá, de novo. Prestar atenção, irmão. Ó, Deus está falando com quem aí? Nesse texto? Davi. Deus está falando com Davi a respeito de Salomão, que seria a semente, certo? Então Deus está falando diretamente com Davi. Se Deus está falando com Davi, a casa aí é de quem? Porém, a tua casa. Deus está falando com Davi, irmão, não está difícil. Fala comigo, a casa de Davi. Vocês estão com a resposta, mas fica com medo, não precisa ter medo. Tem bicho-papão aqui. Errou, irmão. O máximo que faz é errar. Ó, porém, a tua casa, a casa de Davi, e o teu reino, o reino de Davi, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. O trono de Davi. Então, Davi, ó, casa de Davi, vou pôr aqui, casa de Davi, casa e trono, para ficar mais fácil.
e trono. De quem? De Davi. Isso aqui, irmão, isso aqui é estudar o texto mesmo, separar os pontos dele. É assim que se estuda a Bíblia. Quando você for fazer uma busca maior de qualquer texto, tem que parar e fazer essas análises assim. Pegar um papel e vai fazendo. Isso aqui, irmão, isso aqui não foi. Essa daqui para a glória de Jesus. Essa daqui não foi com meu mestre. Essa daqui foi o Espírito Santo e a Bíblia. Vai, pega a 1 Crônicas 21, 22, aliás. 21, deixa eu ver. 22. 1 Crônicas 22. Desculpa, vai pro 17, melhor. Certo. 17, versículo de número 11. Ó. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires ao teu pai, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Então Deus vai levantar também uma semente, certo? Que vai ser depois dele, e que o reino vai ser estabelecido nesta semente. Então, aparentemente falando só de Salomão. Aparentemente. Verso 12. Eu perdi a referência. 1 Crônicas 17. 1 Crônicas. Então, volta lá. Não, o 11 já foi falado. O 12, ó. Então, no versículo 1 Crônicas 17, 11, tem a semente, que é o descendente de Davi, e que o reino vai ser firmado nele. Então, aparentemente está falando de Salomão, certo? Só de Salomão, aparentemente. Mas também é uma profecia sobre Cristo. Verso 12. Este me edificará Casa. e confirmarei o seu trono para sempre. Parece que está dizendo a mesma coisa que disse no outro. Fala para mim, qual a diferença? Qual a diferença? A diferença é que, em 2 Samuel, a casa é para o nome de Deus. Aqui é casa para Deus. É igual casa para o nome de Deus e casa para Deus? É igual? Sim ou não? Porque templo feito por mão de homem só cabe o nome de Deus. Vai, fala para alguém. Templo feito por homem? Só cabe o nome. É isso. Deus não habita aqui, irmão. Sai todo mundo daqui, Deus não habita aqui. Deus só vai estar aqui se estiver algum crente aqui. Saiu os crentes daqui, Deus sai junto, irmão. Porque ele vai ficar perdendo tempo dele aqui, as paredes. Foi isso que causou a morte de Estevão. Que ele vem pregando, trazendo a história de Abraão, tal, e ele chega no Salomão, que edificou casa, aí ele fala, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí o povo ficou doido, falou, vou matar esse cara. Por quê? Deus não mora em casa feita por mão humana. Então, Salomão é que constrói casa para o nome. Agora aqui o texto é diferente. Este me edificará a casa. Fala assim, a semente que vai edificar a casa para Deus. Agora eu quero que você abra Efésios 2. Efésios 2, versos 19, 20 e 21. Por favor, traz água para mim, por favor, filho. Ó, 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20. Ó o 20.
Vai chegar. Olha lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vai. No qual todo edifício, fala, o edifício da igreja. Esse é o verdadeiro edifício da igreja, não essas paredes aqui que a gente vê. É Cristo o fundamento, a doutrina dos apóstolos e dos profetas sobre o fundamento que é Cristo, e nós, os crentes, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para... Edificados para... Fala assim, a casa que foi edificada se chama igreja. Alabara, Shoria, Maia. Você faz parte dela. Então você está vendo que agora o texto de 1 Crônicas 22 não está falando daquele templo que Salomão construiu, depois foi destruído, e depois teve uma reconstrução, e depois teve uma restauração, e depois foi destruído também. Não é dele. Então, ele foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, foi reconstruído por Zorobabel, depois foi destruído, depois foi restaurado, e aí depois foi destruído depois lá na frente. 70 depois de Cristo. Invasão, General Tito. Então, não tem nada a ver com esse templo. A profecia de 1 Crônicas 22 tem a ver com Cristo. Pegaram? Digam glória, um aleluia, sei lá. Fala alguma coisa. 17 e 12. Isso aqui, irmão, é porque o detalhe faz a diferença, mas as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Olha o 13, olha a repetição, só que um pouco diferente o versículo. Desculpa, é 1 Crônicas 17, 13. Ó, eu lhe serei por, e ele me será por, não é o mesmo texto de Hebreus 1,5? Tem lá no 2 Samuel 2 Samuel 7, né? Mas tem, eu pus aqui 1 Crônicas 22, mas não é o 22, é o 17. Vou arrumar aqui. É o 17. Então, só que qual é a diferença? Lá no 2 Samuel 7, existe a possibilidade dessa semente pecar, ser castigada, mas a benignidade não será tirada como foi tirada de Saul, certo? Agora olha esse texto. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele. Falou de pecado? Não tem história de pecado aqui. A minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Falou o nome de Saul? Não. Porque Saul é um tipo de Satanás, está apontando para Satanás, e a semente é um tipo de Cristo. Então a benignidade não será retirada de Jesus, como foi retirada de Satanás. Dá uma glória, sei lá, fala uma coisa. Então, ele tem uma casa, e o detalhe, volta o 12 aí que eu esqueci de falar também, ó. Olha lá, este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então ele tem o trono também, tem a casa, só que a casa não é para Deus, é para o nome de Deus, é uma casa para Deus, que é a igreja. Ele tem um trono do reino também, terreno, porque esse reino aqui é o da linhagem de Davi, então é um trono terreno também, porque ele vai reinar no milênio na terra. Diga amém. Amém. Então, aí ele também vai ter Deus como pai, para ele, aqui eu vou pôr ele de E maiúsculo, e ele vai ser o filho, e ele vai ser filho. Para quê? Para cumprir Hebreus 1,5.
Aí volta para o 13. Aí o 13 também não vai ter, a misericórdia não vai ser tirada. Então não quero mais falar desse ponto. Vai para o 14. Mas o confirmarei. Olha o que Deus fala. Aqui foi diferente. Lembra que lá em 2 Samuel 7 foi a casa e o trono de Davi? No final, Deus falou que ia confirmar a casa de Davi e o trono de Davi. Mas olha esse texto. Mas o confirmarei na minha casa, que é a igreja, e no meu reino para sempre. O seu trono será firme para sempre. Fala, na casa de Deus e no reino de Deus. Diferente da casa de Davi e o reino de Davi, que é só terreno. A casa de Deus e o reino de Deus são eternos. Vocês estão vendo isso? Fala, tudo isso foi prometido à semente. Foi prometido a semente. Então vamos voltar lá para Gálatas, porque agora você entendeu quem é a semente de fato. Isso é Gálatas, irmãos. Isso é Gálatas. Está estudando Gálatas. Isso aqui, irmão, se for falar a verdade, isso aqui é uma especialização, irmão. Está perdendo quem não vem. Nós não estamos estudando de uma forma superficial. Está vendo os textos sendo explorados. Isso é a verdade. Eu estou fazendo isso porque é o pastor Pedro, na igreja do pastor Pedro. É meu amigo. Isso aqui é sem brincadeira, irmão. Você está tendo uma especialização no livro de Gálatas. Aí voltando, Gálatas 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dize as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo, ou a sua semente é Cristo. Então nós lemos todos os textos. Gênesis 3, lemos o texto que fala de Abraão lá, não chegamos aí no Gênesis 12, mas está lá em Gênesis 12. Nós lemos aqui os textos falando da semente que passa pela linhagem de Davi. Diga amém. Amém. Para quê? Fala para quê? Para mim falar da genealogia. Agora abre Mateus. Tudo isso aqui foi só uma preparação para a genealogia. É para não falar que é a introdução, porque quando você fala assim, depois os outros falam, o cara falou quase 1 hora, tá falando que é a introdução, dá para falar mais umas 3 horas, só sobre esse assunto, irmão. Às vezes mais. Aí os pessoal pensam que é falta de humildade, ser... Consegue alguém bater uma foto aqui desse ponto aqui para mim? Cadê os iPhone? Pode vir perto. Vou apagar porque agora nós vamos fazer comparação das genealogias. Tá bom. A luz começa a correr. Então agora são 2 diferentes também. Mateus.
Fala comigo, Evangelhos. Evangelhos, Segundo escreve Mateus. Segundo escreve Mateus, Segundo escreve Marcos. segundo escreve Marcos, Segundo escreve Lucas. segundo escreve Lucas, Segundo escreve João. segundo escreve João, Fala assim: apresentam apresenta as quatro faces dos querubins. as quatro faces do querubim, Fala comigo, rosto rosto de leão, de leão, de homem, de homem, bezerro de e águia. águia. Então, só para os irmãos saberem, Mateus é o rosto de leão, Marcos é o rosto de bezerro, Lucas é o rosto de homem e João é o rosto de águia. Mateus, leão, porque fala do reino. Marcos, bezerro, porque fala do serviço. Lucas, homem, porque fala da sua humanidade em especial. João, águia, porque fala das coisas celestiais. Diga amém. Amém. Então, só mostrando de uma forma rápida. E aqui, Mateus, então fala comigo, Mateus, Mateus, leão. leão, Fala comigo, reino. reino. Então, esse é o Evangelho de Mateus. Agora nós temos aqui o outro, Lucas. Lucas, ele é o do homem, que é igual à humanidade. Eita, falhou. Falhou, mas ainda vai ficar desse jeito mesmo. Ó. Então, fala comigo. Mateus, Mateus, preocupado. preocupado. Vai com vontade, ajuda aí. Mateus, Mateus, preocupado preocupado. em mostrar Cristo como rei. Mostrar Cristo como rei. Fala Lucas, Lucas, preocupado preocupado em mostrar em mostrar a humanidade de Jesus. a humanidade de Jesus. Então, esses são os princípios que nós precisamos ter. Então, Mateus capítulo 1, verso 1. Precisamos disso, entender isso, logo de cara. Então, olha lá, fala. Eu queria só uma questão aqui. Esses dias eu fui pegar uma congregação, aí o irmão falou assim: Lucas não adotou nem aqui nem na China. Não Opa! sei o que, isso é uma heresia, não sei o que. Ele começou a olhar pra minha cara, eu estava pensando. E aí, quem que falou isso pra ele? Então, aí ele bateu, mas falou. Eu falei: Essa é a pessoa que não estuda, não tem conhecimento. Lucas foi médico. Olha, Então, ele tirou essa teoria aí. ele tirou da loucura da cabeça dele, desvariado. Ficou olhando. Historicamente, irmão, porque teve historicista que foi querer estudar o livro de Lucas para dizer que a Bíblia era errada. E aí ele descobriu que o doutor Lucas fez um excelente trabalho e se converteu. Porque era um livro cheio de provas históricas que Jesus existiu. O Lucas era um examinador profundo, ele era doutor, sim. O cara puxou. Atos vai ter relatos que vai facilitar para a gente entender isso. Então, o cara é meio sem noção. Sem noção. É a pessoa que não estuda e quer falar do que não conhece. Às vezes ouviu alguém falar, imitou, e achou que ia bombar na igreja e todo mundo olhando para ele falando, ignorante. Ó, vamos lá. Olha como é que começa o verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Como está ali? Oxi, como que você põe Davi antes? Ó, Davi está antes de Abraão. Pega isso, irmão. Ó, quem está em primeiro lugar na genealogia? Mas quem veio primeiro de verdade? E por que ele põe Davi antes de Abraão? Porque o evangelho dele é um evangelho que está preocupado com a visão dele, é a visão de reino. Então ele está querendo mostrar que Jesus é descendente de Davi. Então, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí agora vai para o 1, verso 2. Ó. Não, 1, verso 2.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. E aí vai vindo. Esse Arão não é o irmão de Moisés, tá, irmão? O irmão de Moisés vem da tribo de Levi. Não tem nada a ver. E aí, esse daqui é o Arão que é da tribo de Judá. Não tem nada a ver com da tribo de Levi. Diga amém. Amém. Aí vamos pular. Pular para onde? Fala para onde? Para o verso de número 6. Que é a importância. E Jessé gerou a... Então Davi vem aparecer aqui de novo. Por quê? Porque ele é descendente de Abraão. Pegaram? Então por que citou ele primeiro? Para mostrar reino. Pegaram? Então Jessé gera a Davi, e Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, e aí vai indo, vai indo, vai indo. E aí agora vamos para onde? Vamos para onde? Olha o texto. Agora nós vamos logo para a chave, verso 15 e 16. Esses daqui são muito importantes, vocês têm que prestar atenção. Porque quando chegar em Lucas, chega a dificuldade na genealogia. 15. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E não tem nada a ver com outro Jacó lá, porque já está já perto de Jesus. E Jacó gerou a... José. Ó, gerou a José, marido de... Maria. Da qual nasceu... Jesus. Que se chama... Cristo. Beleza. Mas Jesus nasceu de José? Olha o texto. Marido de Maria, da qual nasceu? Nasceu de Maria, não de José. Então a última semente que parou aí é qual? Mas não entrou essa semente, porque José não fez filho nela. A semente é divina colocada em Maria. Então, a última semente que veio de Davi nessa genealogia é em Jacó. Diga Jacó. Só que essa semente não continua, foi interrompida, porque José não lança a semente de Maria. Jesus nasceu de um milagre. Então fala comigo, essa descendência é a de José. Então fala assim, Mateus, genealogia de José. Então vou pôr aqui o último nome foi Jacó, certo? Jacó, e aí foi interrompido. Beleza. Agora vai para Lucas. Eu tenho que pôr a pulga atrás da sua orelha e depois tirar a pulga de lá. Lucas. Marcos não tem genealogia e nem João. Marcos só está preocupado em mostrar o serviço dele. Então ele como servo, não havia necessidade de trazer a genealogia do servo. E João, ele é preocupado em mostrar a divindade de Cristo. Então ele não traz genealogia, porque o ser divino não tem princípio de dias nem fim deles. Então ele começa lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diga amém. Amém. É por isso os motivos que não há genealogia nem em Marcos nem em João. Lucas. E essa é uma explicação que eu estou dando para você, que também não deram para mim. Eu estou dando para você essa explicação. Deixa eu ver. É isso aí. Lucas 3. Então, você pegou que lá de Davi, eu esqueci de colocar aqui, né? Deixa eu arrumar. De Davi foi Salomão, certo? Salomão. Porque esse é o detalhe mais importante. E depois, o outro detalhe mais importante, segundo mais importante, é que parou em Jacó lá e foi cortada a semente. Diga amém. Aí tem um porquê que isso aconteceu também, irmão. Vou mostrar para os irmãos o porquê que houve essa diferença.
Tem um porquê também. Lucas 3, quem achou, diga amém. Amém. Aí aqui você vai ver que é diferente a genealogia. Lá está vindo dos primeiros para os últimos, certo? Que começa de Abraão e vai até chegar em Jesus. Aqui não. Aqui está começando em Jesus e vai terminar em Adão. Vê o versículo 23, ó. E o mesmo Jesus tinha quase 30 anos. Então a maioria das pessoas fala que ele começou com 30 anos. Mentira. Quase 30 anos. Que ele começou o ministério. Então Jesus ficou... Eu vou falar para você quantos anos são. Fala quantos anos foi o ministério de Jesus. 3 anos e meio. Fala por que você sabe. Por causa de Apocalipse 11. As duas testemunhas vão viver o mesmo tipo de vida de ministério de Jesus e o mesmo tipo de morte, vão ressuscitar também, como Cristo ressuscitou. Então eles... Por quê? Fala por quê. Porque Moisés feriu 2 vezes a rocha. Uma vez ele já tinha ferido. E aí Deus falou com ele, fala a rocha. E aí, em vez dele falar, ele ficou bravo e feriu 2 vezes. A rocha era um tipo de Cristo. Cristo não pode morrer 3 vezes. Ele morreu uma vez. Aí 2 testemunhas vão ser levantadas, viver o mesmo ministério de Jesus, 3 anos e meio, vão morrer quando der 3 anos e meio e depois vão ressuscitar. A única diferença é que eles não vão ser colocados na sepultura, vão deixar eles lá de fora, vão ressuscitar os olhos de todos. Está lá em Apocalipse 11. Então, por esse texto que lá fala do tempo do ministério das 2 testemunhas, a gente sabe que foi com 3 anos e meio aqui. Tinha quase 30 anos, não 30 anos, diga bem. Amém. Quando começou o seu ministério, sendo, segundo se cria, filho de José. Agora lembra lá da genealogia, qual foi o último nome antes de José? Ó, o último nome antes de José foi quem? Agora, olha aqui. Olha o nome que entra aqui. Vamos lá, ó. Este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos o ministério, sendo como se cuidava filho de José, porque não era filho de José. E aí agora, e José de Eli? Entrou aqui, ó, Jesus. Vamos pular o José. Põe aqui Eli no lugar de Jacó. Qual que é o símbolo de diferente, irmão? É assim? Tá certo? É esse? Eu tô tanto tempo sem estudar essas coisas que eu não lembro. É esse, né? Então é diferente. Fala assim, Jacó é diferente de Eli. Caiu o boi na linha. Tem alguma coisa dando problema aí, sim ou não? Na genealogia. Fala o que é. Porque essa genealogia estava preocupada só mostrar que Jesus tinha uma descendência real. Só que o Mateus está preocupado em trazer literalmente de José. Jesus não nasceu de José. Você vê que em Jacó vai ser interrompida, porque José não lança semente. Não lança. E aqui, essa genealogia não foi colocado o nome de Maria. Fala por quê? Não se coloca nome de mulher como principal em genealogia dentro da cultura judaica. O nome das mulheres você pode ler em Mateus e em Lucas, vai aparecer, Mateus principalmente. Vai estar lá aparecendo o nome da Tamar, vai estar aparecendo o nome da... Como é o nome da prostituta? Raabe, e o nome de Ruth. São 3 mulheres, mas não aparece elas como principal, aparece elas como quem gerou a luz por causa do homem. O homem é o principal na genealogia. E a mulher nunca entra como principal. Então eles não tinham como colocar Maria. Então repetiram o nome de José. Só que aí você descobre que a genealogia não é o de José por causa de quem? Aparece outro cara. E aí ele... Vamos comparar? Segura aí no texto, Lucas 3. Não, esse é o pai de Maria. Aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Pai
de Maria. Hã? Esse daqui, ó, é o pai de José. Eita, ficou de ponta cabeça. Mas vai ser assim mesmo. Mas vai ser assim mesmo. Vai ficar ali. Falei, pastor doido. Aqui é o pai de Maria, aqui é o pai de José. E como que a gente vai descobrir isso? Por causa da genealogia. A genealogia em si. Então vamos lá para Mateus. Vai lá para Mateus. Mateus 4, segura Lucas 3 aí. Nem precisa tirar o texto da tela. Deixa aí. Mateus 4 não, Mateus 1, né? Antes de Jacó, qual é o nome do cara? Antes de Jacó. Matã. Certo? Agora em Lucas. Antes de Eli vem quem? Lá ele, lá ele mesmo. Misericórdia. Hã? Quem colocou essa musiquinha aí, vigia? Cadê? Antes de Eli. Hã? Matate, mas na minha tradução também é Matã. É nomes semelhantes. Mas beleza. Vamos um antes ainda. Volta para Mateus 4. Vai seguindo. Mateus 1, perdão. Antes de Matã está quem? Eleazar. Antes de Matã, Eleazar, na genealogia de Mateus. Agora volta para Lucas. É assim que se estuda, irmão. Isso é estudar. Isso aqui é examinar. Jesus falou, examinai. De Matate. Cadê? Deixa eu olhar, porque eu quero confirmar o que você está falando. Sim, Levi. Então são genealogias diferentes. Vocês estão percebendo? São genealogias diferentes. Fala, por que acontece isso? Porque Lucas vai ir até a raiz. A raiz é Adão, não Abraão. Ele vai pegar a descendência humana de Jesus até Adão, para provar que Jesus é um descendente de Adão. E como eu sei que essa daqui é a de Maria e não a de José? Porque Jesus nasce de Maria, porque era a semente da mulher e não do homem. José não tem participação. Então essa genealogia só pode ser de Maria. Então coloca o nome de José por quê? Então existem duas possibilidades, ó. Então vamos arrumar aqui, ó. Eu preciso colocar as duas possibilidades. Fala qual? Ou Eli ou José. Fala por quê? Não José, marido de Maria. Há uma possibilidade que esse José fosse o pai da Maria. Agora, se eles colocaram José para tampar Maria, aí é Eli o pai dela. Pegaram? Conseguiram entender? Sim ou não? Sim. Ó, existe um José que é o marido de Maria, certo? Tá aqui, ó. E aqui, esse José, existe uma possibilidade que não seja o marido dela, seja pai de Maria. Mas como a gente não sabe a história, porque você não sabe se foi colocado o José como sendo pai de Maria e não colocou mais nenhum nome, para não falar o nome da Maria na genealogia, ou se esse José realmente estava se referindo ao marido da Maria, tentando não colocar o nome dela dentro da genealogia. E aí, no caso, seria Eli o pai dela. Legal? Então, são duas possibilidades do nome do pai de Maria, que a gente não sabe porque não ficou revelado para a gente. Mas estão aí as possibilidades. Diga amém. Amém. Então, voltando, fala por que dessa diferença. Fala com vontade, por que dessa diferença? Por que dessa diferença? O porquê dessa diferença está exatamente no versículo de número... Lê, ajuda, Senhor.
Versículo de número 32 e 31. Agora você tem que lembrar que aqui está, ela veio descendo a genealogia, certo? Fala assim, a genealogia de Lucas vai de Jesus até Adão. Então, para a gente entender de jeito certo, voltando, você tem que ler de baixo para cima, para dar certo. Porque lá na de Mateus já está certo, vindo de Abraão para cima. Aqui não, está vindo de cima para baixo. Então, lendo de trás para frente. Lucas 3:32. Nasson Salmão. Estou lendo o versículo de trás para frente, irmão. Nasson Salmão. Salmão, Boaz. Boaz, Obed. Obed, Jessé. Jessé, Davi. Olha lá. E de Davi vem? Não é Salomão. Ah, para de graça, irmão. Aí, ó. Aí que está o segredo. Bate o próximo versículo, 32. 30, né? 32. 31, perdão. 31. E Davi gera Natã. E aí que está o problema. Porque Mateus, de Davi vem Salomão. E Lucas, de Davi vem Natã. E sabe quem é Natã? Um outro filho de Batseba. Vocês querem ver, né? Tem que querer ver. É do filho, gente. Faz uma área de neurológica aí. Então, esse que é o trem. Eu não sou bom de desenho. Só um risquinho assim. Ai, Jesus amado. Por que eu tô arrumando esses problemas pra mim, Senhor? Fico fazendo no computador isso. Dá muito trabalho. Eu acho que já existe feito em algum lugar, eu só preciso encontrar, porque eu não tenho paciência para fazer esse trem, não. Abre aí, 1 Crônicas 3, verso 5. Hã? Qual? Então, é possibilidade. Tudo isso são possibilidades. Não... É porque isso é teoria, tá, irmão? Não posso afirmar nem que é o Eli, nem que é o José. Por isso que eu dei as duas possibilidades. Porque tem teólogo que vai falar que é Eli, tem outro que vai falar que é José. Não existe uma afirmação concreta, porque ninguém conviveu com o Lucas para poder bater o martelo na... 1 Crônicas 3, verso 5. Olha lá. Estes lhe nasceram em Jerusalém, nasceram a Davi em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, ou Batseba, filha de Amiel. Diga amém. Amém. Então, o Davi tinha 4 filhos com essa mulher. Só com ela. E aí, tinha o Salomão que entrou para o reino e tinha esse Natã. Só que os outros irmãos não ganharam o reino. Quem ganhou o reino foi Salomão. Fala assim, mas e o reino de Jesus? Sendo que Salomão que era rei. Que existe o quê? Vamos encerrar logo com isso aqui. Fala, qual é o problema da genealogia de Mateus? O problema é que Deus levantou Jeremias e trouxe uma profecia. E a profecia que Jeremias trouxe foi sobre Jeconias, que era um rei da descendência de Salomão. E na profecia Deus falou que se o Jeconias fosse o anel de selar do dedo de Deus, aquele anel que os reis usavam para selar, falou que se Jeconias fosse o anel de selar da mão de Deus, ele arrancaria e lançaria fora.
e que nenhum dos filhos deste rei se levantaria para poder sentar no trono. Então fala o que houve. A geração de Salomão ficou impedida de se levantar rei. Fala, qual é a solução? Qual é a solução? Traz Natan. Deus já sabia disso, então ele ficou contando. Todo mundo está contando que o Messias vai vir de Salomão. Aí Deus fala, eu pego dos improváveis. Oh, glória. Vai, fala para alguém que está do lado, fala, você vem de uma linhagem improvável? Você fez uma linhagem provável. Que não tem como acontecer uma promessa? Não tem como acontecer uma promessa. Fala assim, você não tem as costas quentes? Não tem as costas assim. Você não tem alguém para te indicar? Não tem ninguém pra te amar. Deus é aquele que faz a promessa e cumprir na tua vida. Glória a Deus. Fala assim, eu sou da linhagem de Natã. A linhagem de Natan. Fala assim, eu sou daqueles que correm por fora. Aqueles que correm por fora. Enquanto o povo de Salomão tinha cavalos reais, as jumentinhas ficam para Natã. Eu sabia. Irmão. Salomão tem cavalos reais, irmão. Os cavalos puros sangue. Eu não estou dizendo que Salomão não tem jumenta, porque quando ele começa, ele tem uma jumenta também. Mas ele, por ser um grande rei, tem muitos cavalos reais. Mas os outros não. Os outros não. Diga amém. Amém. Então vamos ver a profecia, né, irmão? Porque você não pode acreditar só que eu falei que existe uma profecia e não conferir, né? Vamos lá, Jeremias. Deixa eu só lembrar se é esse texto mesmo. Tem algum livro que fala sobre esse Natan? Uma forma específica dele? Hã? Tem algum livro que fala sobre Natan, uma forma específica? Não. Jeremias 22. Eu estava confundindo com Jeremias 32, que é o do livro de Selá. Mas Jeremias 22. Não, o texto é terrível. Deus não gostava desse cara, irmão. Porque ele foi um rei muito perverso, irmão. Então Deus pegou o ódio dele. Jeremias 22, 28. Olha o texto, irmão. Pois, este homem, Conias, que é de Jeconias, tá? A tradução ali está numa abreviação. Conias, que é do Jeconias. Um ídolo desprezado e quebrado. Um vaso de que ninguém se agrada. Olha como que Deus está falando do homem. Por que razão foram arremessadas fora ele e sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Perdão, vai para o versículo 24. Vamos para o 24, vai, volta, isso. Ó. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, que é Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo. Você viu que eu troquei da mão, porque o de formatura é na mão esquerda. O anel do selo da minha mão direita, aquele que o rei usa para selar. Lembra lá o decreto segundo os medos e persas que selava com anel, que não podia ser revogado? O selo do rei é a prova que o rei assinou aquilo ali. Então, se ele fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancaria. Deus ia arrancar. Mesmo que fosse anel de selo de Deus. Deus ficava sem o anel de selar, mas não. Sem possibilidade para esse cara. Verso 25. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de ti tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. 26. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz para uma terra estranha que não nasceste, e morrereis ali. Mas a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. Próximo. Aí ele é Era o vaso desprezado já.
Isso. Então, esse texto nós já lemos, vai para o 29. Aí é o texto que a irmã, que todo mundo acha que ela é louca, ela está mais certa que todo mundo. Ela gravou o vídeo lá. Terra, terra, terra. Ou ela lê o vírgula, exclamação, os pontos. Ela para, ouve a palavra do Senhor. E ela fecha e sai brava ainda. Ela sai brava. Mano, você acha é louca. Está pronunciando juízo. Vai, continua. Ao 20, 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem, Jeconias, está privado de filhos homens que não prosperará nos seus dias. Não é que ele não teria filhos, seria que os filhos não conseguiriam prosperar. Porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então, quando o povo veio do cativeiro babilônico, sabe que o descendente dele conseguiu ser? Governador. Zorobabel, filho de Sealtiel. Então, aí ele vai conseguir o quê? Governo. Só isso. Porque não se levantou mais rei. E aí depois começa a Jerusalém passar por diversos problemas, dificuldades, e aí entra o reino romano mais posterior e não se levanta rei. E agora Jesus é rei direto de Davi, porque Natan não reinou. Pegaram? Fala assim, Jesus vem como rei direto da linhagem de Davi. Então, Jesus é o único que vai se levantar para reinar depois de Davi, nesta genealogia. E aí o seu reino é o reino que vai ser eterno. Diga. O 23, versículo 5 diz assim: está para chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo Isso. da família de Davi. Vixe, pegou. Ele será, Pegou o detalhe do texto. e governará com justiça Isso. e sabedoria. E no seu reinado, a justiça se espalhará por toda a terra. Aí você pode pegar e fazer uma setinha por meio de Natan. Porque aí Jesus vai ser o rei direto, filho de Davi, por meio de Natan. Porque não se levantou mais nenhum rei da linhagem de Davi ali. Fala assim, uma linhagem de reinado pura. Sem corrupção no reino, aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão, sem corrupção no reino. Depois de Davi, é o único. Diga amém. Amém. Então, isso daí é os segredos da semente, irmão. Aleluia. Segredos da semente. E tem mais coisa, porque se for falar os segredos vindo lá de Gênesis, aí não dá não. Tem que ser seminário. Vamos orar, agradecer?